Deixei minha esposa porque ela engravidou do marido da irmã. Parte 1. Esta história será composta por várias partes, ainda não sei quantas, mas fui incentivado a escrevê-la depois de ver um vídeo nas redes sociais de uma história, a TikTok, bastante parecida com a minha. Sem mais delongas, decidi compartilhar minha própria história. Esse perfil é novo, acabei de criar, meu perfil antigo não entra mais. Tudo começou em 2014. Minha esposa, Helena, tinha 27 anos na época, enquanto eu, Luiz, tinha 26. Estávamos namorando há 5 anos e casados há 2. Nos conhecemos na universidade, ela estudou contabilidade e eu estudei engenharia mecânica. Nosso encontro ocorreu na festa de um amigo em comum e rapidamente nos conectamos. Depois de alguns encontros, nos tornamos amantes e nos casamos no ano seguinte. Helena tinha uma irmã mais velha chamada Adriana, que era casada com uma amiga de Helena, chamada Ariel. A mãe de Helena, Valentina, nunca me aceitou. Ele tentou inventar muitas desculpas para nos separar, e posso dizer que ele realmente me discriminou e humilhou sempre que teve oportunidade. Achei que minha vida era perfeita. Helena era incrivelmente linda, a mulher mais deslumbrante que ele já conheceu. Naquela época, meu salário como engenheiro mecânico era decente. Tínhamos concordado em não ter filhos tão cedo. Primeiro, queríamos viajar para alguns países e pagar uma casa. Helena concordou comigo. Ela estava interessada em fazer um mestrado e eu me ofereci para pagar. Sempre quis que ela se sentisse confortável comigo, então pode-se dizer que muitas vezes cedia aos pedidos de minha esposa. Um ano depois de nos casarmos, a mãe de Helena sofreu uma queda que a deixou no hospital por alguns dias. Os médicos informaram que não era nada grave, mas recomendaram que ele descansasse. Helena ficou perturbada por sua mãe e ficou para cuidar dela. O tempo passou e durante a festa de aniversário de 30 anos de casamento dos pais de Helena, foram reveladas 2 notícias que abalaram a todos. Em primeiro lugar, Adriana lutou durante 5 longos anos para ter filhos, visitando clínicas de fertilidade sem qualquer sucesso. Foi uma situação dolorosa para ela, sofrer em silêncio por causa daquela deficiência. A segunda notícia chocante foi a confissão de Valentina. Com a voz trêmula e lágrimas nos olhos, ela expressou que desejava ser avó. Suas palavras, cheias de um senso de urgência, ressoaram profundamente. Uma queda pode ser o meu fim, e quem sabe quando isso poderá acontecer. Observei Helena desmoronar emocionalmente ao ouvir as palavras de sua mãe. Ao voltar para casa, minha esposa ficou visivelmente afetada pelo peso do ocorrido. Optei por ignorar a situação, um erro meu que não queria enfrentar. Os meses se passaram sem grandes novidades, até que recebi uma ligação urgente de Helena. Sua voz refletia angústia ao explicar que estava no hospital. Fiquei alarmado. Você está bem? Perguntei com medo. Ela respondeu que sim, mas que estava ali porque Adriana havia tentado tirar a própria vida. A impossibilidade de Adriana ter filhos mergulhou-a numa profunda depressão, e as palavras de Valentina, juntamente com o seu desejo de ser avó, foram o gatilho. O desespero a levou a tentar acabar com sua vida. Depois de sair do trabalho, fui rapidamente ao hospital para dar apoio à minha esposa. Encontrei Valentina ali, com um olhar frio e um tanto acusatório. Também estavam Ariel, Júlio, o marido de Valentina, e minha esposa. Tentei entender a situação e, até certo ponto, Valentina me culpou pela tentativa de suicídio de Adriana. Segundo ela, o desejo de ser avó e a impossibilidade de Adriana de lhe dar um neto a levaram a tentar tirar a própria vida. Os médicos deram alta a Adriana 2 dias depois e prescreveram antidepressivos. Nesse mesmo dia tivemos uma reunião de família onde voltamos ao tema dos netos para a infertilidade da Valentina e da Adriana. Propus a ideia da adoção como alternativa viável, tanto Adriana quanto Ariel poderiam adotar sem problemas, já que eram adultas e com boa renda. Houve um silêncio constrangedor na sala. Valentina me encarou e rejeitou a ideia, argumentando que adotar uma criança não era a mesma coisa que ter um neto do seu próprio sangue. A conversa não avançou e voltamos para casa com clima tenso. As semanas após aquela reunião tornaram-se estranhas. Adriana e Ariel começaram a visitar mais minha casa. Muitas vezes os ouvi conversando, mas quando entrei eles estavam em silêncio. Pareceu-me um comportamento estranho, embora decidi não lhe dar muita importância. Talvez Adriana estivesse apenas passando por um momento difícil e precisasse ficar com a irmã. Por outro lado, o comportamento de Helena mudou, e ela ficou mais reservada com o telefone e distante comigo,
Quando cheguei em casa e tentei me aproximar, ela se afastou. Além disso, nossa vida íntima diminuiu. No dia 5 de julho, dia que me lembro bem, cheguei do trabalho e vi vários carros estacionados em frente à minha casa. Eu temia o pior. Ao entrar, encontrei meus sogros, minha cunhada com o marido e minha esposa na sala. Suas expressões indicavam seriedade. Helena me disse: sente-se, precisamos conversar. Balancei a cabeça e sentei. Tentei perguntar o que estava acontecendo, mas minha sogra me interrompeu perguntando: que solução você pode nos dar? Fiquei em silêncio, não entendi o que ele quis dizer. Depois acrescentou: sobre meus netos. Tentei sugerir a fertilização in vitro explicando como funcionava, mas tudo o que encontrei foi nojo no rosto de Valentina. Na sua expressão idosa, notei que ela rejeitou a minha proposta e disse: tenho outra solução. Continuação da parte 1. Dizendo isso, olhei confuso para Helena, mas ela não olhou para mim. Em vez disso, ele olhou para a irmã e depois para a mãe. Vi como Adriana sorria, enquanto Ariel demonstrava uma atitude arrogante, seu sorriso tornou-se zombeteiro, olhando para mim com superioridade. Fiquei em silêncio e esperei que Helena dissesse alguma coisa, mas ela não falou, prolongando o silêncio. De repente, Helena gritou comigo: idiota, diga alguma coisa. Não entendi e continuei em silêncio. Então, minha sogra tentou acalmar Helena, falando com certa elegância: como você sabe, querida, Adriana foi amaldiçoada com a impossibilidade de nos dar netos, aquela alegria da maternidade que ela não pode vivenciar. Helena interrompeu e explicou que haviam analisado opções, mencionando os riscos da barriga de aluguel, os possíveis problemas genéticos e hereditários que poderiam surgir gerações depois. Em seguida, Ariel acrescentou que a gravidez foi cara e que eles não tinham como pagar, somando-se aos gastos que o bebê iria exigir. Então, o que você propõe? Perguntei. A resposta maligna da minha sogra me deixou sem palavras: já que você se recusa a ter filhos, Helena vai engravidar de Ariel. Engoli em seco, incapaz de falar, esperando que fosse uma piada. Porém, minha sogra continuou falando: entendemos que você não quer cuidar do bebê, não se preocupe. Quando ele nascer iremos registrá-lo no nome de Adriana e Ariel. Depois, mencionou: as crianças não são produtos, não são fabricadas em laboratório, devem ser concebidos com amor, fruto de um casal, enfim, com relação sexual. Explicou uma série de argumentos religiosos, citando a proibição da igreja e o seu desejo de evitar que o seu neto fosse condenado ao inferno. Antes que minha sogra continuasse, levantei-me abruptamente e gritei: de jeito nenhum. Normalmente não levanto a voz, mas desta vez levantei. Helena, o que você quer me dizer? Perguntei à minha esposa. Observei enquanto sua expressão mudava entre confusão e medo. Minha sogra me olhou desafiadoramente, tentando explicar, aparentemente pensando que eu não reagiria daquela forma. Ariel se aproximou de mim, tentando colocar a mão em meu ombro, e eu disse: não me toque. Fiquei muito chateado. Minha sogra insistiu que queria um neto. Foi quando acrescentei: tudo bem, vou dar um neto para ele. Tentaremos engravidar na próxima semana. Minha sogra interveio novamente: respeitamos sua decisão de não ter filhos ainda, entendo que você é jovem e ainda quer explorar, portanto, será Ariel quem assumirá o comando. Adriana concorda que seu filho seja concebido em ato de amor, portanto, será entre Helena e Ariel. Ao ouvir essas palavras, gritei de novo: você é louco, bruxa velha. Todos ficaram surpresos com minha resposta. Minha sogra derramou lágrimas de crocodilo, Júlio se aproximou dela e Adriana também. Helena olhou para mim e gritou comigo, perguntando como eu poderia dizer isso. Ariel veio e lembro dele dizendo: vamos, vai ser divertido. Naquele momento, dei um golpe tão forte no rosto de Ariel que ela caiu no chão. Continuação parte 2. Ao dizer isso, olhei para Helena, confuso, mas ela não olhou para mim. Em vez disso, ela olhou para a irmã e depois para a mãe. Vi Adriana sorrindo, enquanto Ariel demonstrava uma atitude altiva, seu sorriso se tornou zombeteiro, olhando para mim com superioridade. Fiquei em silêncio e esperei que Helena dissesse alguma coisa, mas ela não falou, prolongando o silêncio. De repente, Helena gritou comigo: idiota, diga alguma coisa. Não entendi e fiquei em silêncio. Então, minha sogra tentou acalmar Helena, falando com certa elegância: como você sabe, querida, Adriana foi amaldiçoada com a impossibilidade de nos dar netos, aquela alegria da maternidade que ela não pode vivenciar.
Helena interrompeu e explicou que haviam analisado opções, mencionando os riscos da barriga de aluguel, os possíveis problemas genéticos e hereditários que poderiam surgir gerações depois. Em seguida, Ariel acrescentou que a barriga de aluguel era cara e que eles não tinham condições de arcar com isso, além dos gastos que o bebê exigiria. Então, o que você propõe? Perguntei. A resposta maldosa da minha sogra me deixou sem palavras. Já que você se recusa a ter filhos, Helena vai engravidar de Ariel. Engoli em seco, incapaz de pronunciar uma palavra, esperando que fosse uma piada. Porém, minha sogra continuou falando, e entendemos que você não quer cuidar do bebê, não se preocupe. Quando ele nascer iremos registrar no nome de Adriana e Ariel. Em seguida, mencionou, os filhos não são produtos, não são feitos em laboratório, devem ser concebidos com amor, fruto de um casal, ou seja, com o coito. Ela explicou uma série de argumentos religiosos, citando a proibição da igreja e o seu desejo de evitar que o seu neto fosse condenado ao inferno. Antes que minha sogra pudesse continuar, levantei-me abruptamente e gritei, de jeito nenhum. Normalmente não levanto a voz, mas desta vez levantei. Helena, o que você quer me dizer? Perguntei à minha esposa. Eu vi sua expressão mudar entre confusão e medo. Minha sogra me olhou desafiadoramente, tentando me explicar, aparentemente pensando que eu não reagiria daquela forma. Ariel se aproximou de mim, tentando colocar a mão no meu ombro, e eu disse, e não me toque. Fiquei muito chateado. Minha sogra insistiu que queria um neto. Foi então que acrescentei, tudo bem, vou dar um neto para ela. Tentaremos engravidar na próxima semana. Minha sogra interveio novamente e respeitamos sua decisão de não ter filhos ainda. Entendo que você é jovem e ainda tem vontade de explorar, portanto, será Ariel quem cuidará disso. Adriana concorda que seu filho seja concebido no ato de amor, portanto, será entre Helena e Ariel. Ao ouvir essas palavras, gritei novamente, você está louco, bruxa velha. Todos ficaram surpresos com minha resposta. Minha sogra derramou lágrimas de crocodilo, Júlio se aproximou dela e Adriana também. Helena olhou para mim e gritou comigo, perguntando como eu poderia dizer isso. Ariel se aproximou de mim e lembro que ele me disse, vamos, vai ser divertido. Naquele momento, dei um soco tão forte no rosto de Ariel que ele caiu no chão. Adriana gritou, Helena também. Gritei para eles saírem de casa e saí, me trancando no quarto. Pude ouvir alguns gritos e vi-os saindo de casa pela janela. Minutos depois, Helena entrou bastante chateada, reclamando comigo por ter ofendido a mãe. Ela ignorou o simples fato de que eles estavam tentando me convencer de que minha esposa fazia sexo com outro homem. Helena não falou comigo o dia todo. Quando acordei, encontrei-a na cozinha. Ela parecia estar chorando. Ela me chamou de imatura por não entender a situação, mencionou que minha sogra estava em estado crítico. Decidi ignorá-la e não a levei ao hospital. Eu disse a ela para pegar um táxi e fui embora. Voltei para casa à noite, passei o dia com meu melhor amigo, Abraham. Ele me deu o motivo, disse que era uma forma de enganar e que a culpa era da minha sogra. Ele sugeriu que seria uma boa ideia sair da cidade com minha esposa, para não ficarmos tão próximos da família dela. Quando cheguei em casa vi Helena triste, ela estava chorando. Ela me contou que sua mãe estava hospitalizada e em estado crítico. Eu disse a ela que pouco me importava, ela desmaiou. Fiquei triste e pedi desculpas, não era minha intenção machucá-la. Ela apenas me disse que sua mãe só queria um neto. Mencionei que ela poderia esperar mais um ano, mas ela disse, você não entende, a Adriana ainda está deprimida, temo que ela tente o suicídio de novo. Fiquei em silêncio e disse, tudo bem, podemos tentar ter um filho logo. Essa decisão poderia me tirar das minhas próprias ideias. Não me interpretem mal, sei que ter filho é uma alegria e uma felicidade, mas eu ainda era jovem e queria viajar. Filho é uma responsabilidade e pode te limitar quando você não tem maturidade suficiente. Na minha opinião, ser adulto não é o mesmo que ser maduro. Ela me olhou feliz, sorriu, disse que estava tudo bem, que iríamos tentar e foi embora. Os dias passaram sem incidentes, exceto por uma mudança na atitude de Helena. Agora ela não escondeu o telefone e me olhou feliz. A mãe dela me pediu desculpas, disse que entendia a minha decisão. De acordo com as ordens médicas, ela não deveria ficar estressada ou irritada. Fiquei surpreso, não esperava isso daquela mulher. Helena ficou mais carinhosa comigo.
Reconheço que aqueles meses foram bastante interessantes, mas houve algo que achei estranho. Eu não sabia o que era, mas era estranho. 6 meses depois, posso dizer que estava mais apaixonado por Helena. Eu não sabia como, mas de alguma forma consegui dar a ela o que ela pediu. Se Helena quisesse uma TV nova, eu comprava para ela. Se Helena pedisse um dia no spa, eu dava a ela. De alguma forma, naquela época, tudo o que Helena fazia ou dizia passou a ser minha prioridade, e eu fiz isso para vê-la feliz. Eu sabia que minhas palavras e minha atitude a tinham magoado e queria vê-la feliz. Valentina não insistia mais em ter netos e Adriana parecia estar melhor. Fiquei feliz por eles e também tinha uma surpresa planejada, algo que estava planejando. Eu estava economizando dinheiro suficiente para longas férias no Canadá. Eu queria levar Helena de férias. Todas aquelas situações estressantes anteriores foram muitas, e eu queria surpreendê-la. Voltei do trabalho para casa no dia 6 de março, tinha as passagens prontas para viajar em 2 semanas. Cheguei em casa e encontrei a casa vazia. Subi para o quarto e encontrei um bilhete de Helena que dizia: Luiz, você vê que nada muda em nosso relacionamento. Eu te amo mais do que nunca e sei que você também. Minha mãe se tornou mais carinhosa com você, ela aprecia você à sua maneira. Porém, Adriana não pode ser feliz, e sei que a culpa de lhe dar um neto a está destruindo. Eu não tinha te contado, mas sei que você vai entender. Você mudou muito nesses meses e sei que você é maduro o suficiente e me ama demais. Meus pais, Adriana e Ariel, farão o que planejamos há 6 meses. Hoje estamos saindo da cidade, vou engravidar de Ariel. Não vou te contar onde estamos porque conheço você e eu não devemos sofrer situações estressantes, e Ariel também. Adriana me disse que ele fica nervoso e talvez não consigamos conceber na primeira tentativa, por isso vamos ficar fora por 1 mês. Não se preocupe em nos procurar, voltarei quando estiver grávida. Isso não muda nosso relacionamento, vamos fingir que nada aconteceu. Ninguém da família sabe, e é assim que vai ficar, só entre nós. Ao terminar de ler o bilhete, senti tristeza e humilhação. Eu chorei, não vou negar, e isso me machucou. Mas acredito que no casamento deve haver um acordo mútuo, a confiança deve ser a base. Helena não se importou e pisou em mim, junto com sua mãe. A tristeza que senti se transformou em indiferença 2 dias depois. Entendi uma coisa que não sabia em as técnicas de persuasão de algumas pessoas. Tanto Helena quanto sua mãe me convenceram a tentar me ver como marido que obedece a tudo e perdoa, mas mesmo isso eu não faria. Eu não iria deixá-los pisar em mim. Fui até a casa dos pais de Helena e, como dizia o bilhete, eles não estavam lá. Voltei para casa irritado e humilhado. Contei a situação ao Abraham, ele me deu seu apoio, tomamos algumas cervejas e ele me perguntou o que eu faria. Eu não sabia como responder e simplesmente não disse nada. Tentei ligar para Helena, fiquei surpreso ao descobrir que ela havia esquecido o telefone em casa. Eu sabia que ela tinha feito isso de propósito, ela sempre cobrou. Verifiquei o celular e as conversas e mensagens com a família dela estavam normais, não havia nada. Aquele fim de semana não fez nada além de aumentar meu ódio por ela e sua família. Resumindo, minha esposa me traiu várias vezes com o cunhado porque ele estava nervoso e não conseguia engravidar, o que é um absurdo, na minha opinião. Pensei em um plano, comprei passagem para ir ao Canadá, arrumei todas as minhas coisas. Eu tinha dinheiro suficiente guardado para viver por 3 meses. Além disso, vendi meu carro e pedi um empréstimo a Abraham. Eu disse a ele que estava indo para o Canadá e que nunca mais voltaria. Ele disse que estava tudo bem, só pedi para ele me manter informado sobre o ocorrido. Peguei o celular da Helena e fui embora. Uma coisa que não contei é que falo bem 2 línguas além da minha, espanhol, também entendo bem inglês e alemão, então entender o idioma não foi um problema. Larguei meu emprego e pedi que não voltassem a entrar em contato comigo, inclusive com minha esposa. Na minha 3ª semana no Canadá, houve uma notificação do WhatsApp no telefone de Helena. Abri a mensagem e vi que eram parentes de Helena, sua irmã, sua mãe, seu pai, Ariel, estavam em uma espécie de grupo com o nome Baby. Adriana havia enviado uma mensagem que dizia: conseguiu família, depois de mais de 20 tentativas finalmente teremos um neto. Adriana compartilhou uma foto da Ariel sorrindo, aquela cara sua ganha nunca vou esquecer. Minha esposa Helena estava ao lado dele na cama, pude ver que ela estava de cueca e depois disso uma foto de um teste de gravidez.
Ver minha esposa com Ariel me encheu de tristeza, mas eu estava muito longe e não queria vê-la novamente. Chegaram diversas mensagens da família parabenizando a anedota. 4 dias depois, eu estava procurando emprego no Canadá. Felizmente, meu conhecimento de engenharia e a capacidade de falar 2 idiomas me deram a oportunidade de começar a trabalhar em uma pequena fábrica como almoxarife. Não era muito, mas pagava bem para sobreviver. Na verdade, se você conseguir um emprego no Canadá, não deixe essa oportunidade passar. Uma semana depois, numa manhã de domingo, recebi uma mensagem de Helena no meu celular que dizia: "Em amor, estou em casa, deu tudo certo, estou grávida. Venha logo, tenho uma coisa para te contar." Não respondi à mensagem, resolvi ignorar. Passei o dia em Toronto, passeando no parque, até que recebi outra mensagem de Helena: "Querido, volte para casa, precisamos conversar sobre isso." Ignorei a mensagem de Helena novamente. As mensagens continuaram chegando, assim como ligações que, claro, não atendi. Durante toda a tarde recebi mensagens e ligações de Helena, Adriana, Ariel e daquela bruxa malvada. Essa situação se agravou e envolveu meu pai. Recebi uma ligação dele, bastante preocupado, perguntando onde eu estava e se estava bem. Eu não tinha contado nada a ele, então simplesmente respondi perguntando quem estava ligando. Ele me disse que Helena estava preocupada e o contatou para saber se eu estava com ele. Expliquei a situação ao meu pai. Ele inicialmente pareceu incrédulo, mas no final acabou acreditando em mim. Eu disse ao meu pai que o traria comigo assim que pudesse e disse-lhe para bloquear a minha esposa. Meu telefone continuou a ser inundado com mensagens de voz e chamadas. Em uma dessas mensagens de voz, Helena podia ser ouvida chorando: "Em amor, Luiz, por favor, responda. Onde você está? Volte, precisamos conversar sobre isso de verdade." Eu simplesmente ignorei as mensagens. Eu acreditava que meu ato de ignorá-la era uma mensagem em si. Desliguei meu telefone por 15 dias, comprei um novo no Canadá. A tecnologia pode ser barata se você encontrar bons negócios. Eu configurei minhas redes sociais como privadas sem remover Helena ou sua família, apenas as escondi. Adquiri outro telefone para me comunicar com Abraham. Ele me disse que Helena tinha ido vê-lo, mas não a deixou entrar. Quando ela perguntou onde eu estava, ele respondeu: "Você poderia ter perguntado a ele enquanto estava brincando com seu cunhado", e fechou a porta, ameaçando chamar a polícia. Ele perguntou sobre mim e eu disse que estava bem, que o Canadá era um país pacífico e próspero, felizmente não muito frio. Quando liguei meu telefone, encontrei mais de 100 mensagens nas redes sociais e ligações de Helena e sua família. A maioria era de Helena, implorando perdão: "Luiz, por favor, eu ainda te amo, isso não significa nada, quero te dar seu primeiro filho, isso é para minha irmã. Luiz, não me ignore, por favor, me responda, eu te amo." Suas mensagens estavam repletas de apelos e mensagens de áudio dela chorando, implorando por perdão. Também houve mensagens da minha sogra reprovando minha atitude, dizendo que eu era irresponsável e que meu comportamento poderia afetar o neto dela. Helena estava perdendo peso devido à preocupação e os médicos tiveram que hospitalizá-la devido a um colapso nervoso. Simplesmente bloqueei o número da minha sogra. Isso foi durante o primeiro ano. Meu pai veio morar comigo e está bem. Felizmente, consegui um emprego melhor e as coisas estão indo bem. A obtenção da residência permanente no Canadá foi uma conquista após a contratação de um bom advogado. Helena continua enviando mensagens. Acontece que, felizmente, o filho ilegítimo com o cunhado não teve problemas de saúde e estou feliz que o bebê esteja bem. Ele não tem culpa pelo que aconteceu e desejo sinceramente que ele cresça saudável e feliz. Helena cortou laços com sua família, culpando-os por persuadi-la e forçá-la a ter um filho com Ariel. Apesar de tudo, ela continua tentando descobrir onde estou. Decidi quebrar o silêncio. Cada vez que ela me envia mensagens, eu simplesmente respondo com emojis felizes diante do seu desespero. Embora ela me diga que ainda me ama, acredito que se ela realmente me amasse, não teria agido dessa forma. Ela tentou de várias maneiras descobrir onde estou, mas só meu amigo Abraham sabe. Resolvi atender uma videochamada da Helena que recebi, suponho que fiz isso para saber como ela estava. No entanto, mantive minha câmera desligada. Eu não queria que ela me visse. Ela não era mais aquela mulher bonita, ela parecia desgastada e envelhecida. Ela tentou se desculpar, mas eu disse que seria breve.
A soma de suas ações define quem você é. Você tomou uma decisão me ignorando, algo que você sabia que eu não concordava. Você confundiu meu amor com obediência, e isso é algo que não permitirei. Estou vivendo o que prometi a você em viajar. Mas estou fazendo isso sozinho. Talvez a essa altura já estivéssemos esperando um filho porque a paciência é uma virtude que se cultiva. Valentina não faleceu e duvido que faleça tão cedo. Não vou te dar o divórcio, mesmo que você tente. Você carregará isso na sua consciência para sempre. Quanto a mim, não conheci ninguém, nem conhecerei. Acho que as ações têm consequências, você colhe o que planta. Eu estou colhendo o meu e você está colhendo o seu. Depois disso, ouvi Helena começar a chorar e encerrei a ligação. Atualmente moro em Montreal, me recuperando de minha vida passada. Desde então, não tive mais notícias dela, isso foi por volta de 2019. Em 2020 o mundo fechou e as datas ficaram confusas. Parece ficção, mas gostaria que não fosse assim. Peço desculpas pela longa história, gostaria de saber sua opinião. Obrigado.